Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Concursologia, o canal do professor Chagas. E hoje para a nossa super aula da História e da Geografia do município de Eusébio, no estado do Ceará. Comigo, professor Chagas, professor efetivo aqui da Secretaria Municipal de Novo Gama, no estado de Goiás. Então vamos lá para a nossa aula, beleza? Então, galera, a partir de agora, a nossa super aula da História e da Geografia do município de Eusébio, no estado do Ceará. Comigo, professor Chagas. Vamos lá, olha só, galera. Eu estava dando uma olhada aqui nas métricas do canal e apenas 12% das pessoas que assistem os vídeos acabam se inscrevendo, né? As outras passam aqui pelo canal, assistem os vídeos e acabam se esquecendo de se inscrever no canal. Então, quero convidá-lo mais uma vez a estar se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like, deixando aquele comentário, tá certo? Deixa aí para qual cargo você vai prestar, se é para guarda patrimonial ou se é para outro cargo, tá certo? Então vamos lá, galera. Olha só, vou deixar você que vai fazer para guarda patrimonial. Vou deixar aqui como sugestão esse super vídeo aqui, ó, de noções de segurança e vigilância. Uma aula completa para concursos públicos, beleza? Se você vai prestar para a área da educação, eu recomendo que você se inscreva lá no nosso canal Arena Pedagógica. O nosso canal Arena Pedagógica é um canal voltado somente para conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Se você não tem material, tá sem grana aí para comprar um cursinho, né, um pacote aí de um cursinho preparatório, eu recomendo que você adquira uma das apostilas aqui, tanto da opção apostilas como também da Domina Concursos. Você vai estudar através, né, das nossas apostilas completas, com todo o conteúdo português, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos para dar aquela potencializada na sua preparação aí para conquistar uma das vagas, beleza? Os links vão ficar aqui na descrição, de todos os links vão ficar aqui na descrição, beleza? E vamos lá então, galera, aos aspectos históricos, geográficos, da política, da economia, da hidrografia, da educação do território e também conhecer os símbolos do município de Eusébio, beleza? Das partes mais importantes que você precisa saber é localizar aqui no mapa do estado do Ceará a localização aqui do município de Eusébio, né, que se encontra aqui na mesorregião, né, ou seja, na região metropolitana de Fortaleza, capital do Ceará. Olha só, quanto ao nome da cidade, né, nós temos aqui a etimologia. A etimologia vai buscar estudar a origem do nome, né, de onde vem esse nome Eusébio, né? Primeiramente, nós temos uma alusão a um antigo morador chamado seu Eusébio, que era dono de uma casa que servia de parada e hospedando ali comerciantes que transitavam em busca de realizar negócios na capital Fortaleza. Então, temos aqui o nome do seu Eusébio e também temos um outro nome que é o ex-ministro da Justiça e também ex-senador da República, o Eusébio de Queiroz, né, que é autor da lei que extinguiu o tráfico de escravos no Brasil. E depois o município, né, o povoado já era conhecido por Eusébio, depois a sua denominação vai passar a se chamar Eusébio de Queiroz, né, desde 1938 ele passou a chamar-se novamente apenas Eusébio. Aos fatos históricos, né? No período pré-cabralino, aquele período que antecede a chegada dos europeus, precisamente Cabral, né, Pedro Álvares Cabral, toda essa costa aqui do Nordeste, do Ceará, era habitado por diversas nações indígenas, né, onde nós chamamos ali o período pré-cabralino. As terras que eram localizadas ali entre Aquiraz e Messejana, e também entre os rios Pacoti e Coaçu, eles eram habitados pelos indígenas Potiguara e também outras tribos pertencentes ao tronco Tupi, como os Genipapos Canindé. Junto a religiosos e militares portugueses que vieram habitar a região,
visando catequizar os nativos, né, e impedi-los de comercializar com outros europeus. Lembrando que nessa época, logo após a invasão, né, que é em 22 de abril de 1500, então começa o período que nós chamamos de período colonial. Durante os 30 primeiros anos aí do período colonial, o Brasil ficou, né, aqui abandonado. Apenas várias expedições de patrulhamento. Porém, não havia ainda uma colonização de fato. O que isso vai sugerir? Vários invasores de outras nações vão começar a comercializar com os nativos, né? Os franceses, depois os holandeses e vários outros, né? Espanhóis e assim sucessivamente. Daí, então, que vai surgir a ideia de povoar, né? Quando manda a primeira expedição com o intuito de povoar, que é a expedição de Martim Afonso de Souza, que vai lá para São Vicente, onde hoje é o estado de São Paulo. Então, tudo isso aqui fazia parte de várias grandes nações indígenas aqui no Ceará, precisamente esses indígenas potiguara e as tribos pertencentes ao tronco tupi, como os Genipapo Canindé, beleza? Vamos então, a presença portuguesa na região estabilizou-se nas primeiras décadas do século XVII. A casa, né, que ficava entre a atual Praça 23 de Julho e o atual polo de lazer, do Eusébio, aquele que nós falamos lá no início da nossa aula, que era um criador e também comerciante de animais, ela vai virar um ponto de parada e descansos para os comboieiros, né, que vinham de Beberibe, Cascavel e também Baixinha, para venderem ali os gêneros alimentícios em Fortaleza, mais precisamente na estação do bonde. Talvez daí surgiu o nome do local e o potencial de Eusébio como ponto de paragem e entreposto de mercadorias, beleza? Temos aqui uma imagem índios da nação potiguara, ainda falando dos aspectos históricos, então ao longo dos anos o povoado às margens aí da estrada que ligava o Ceará ao Rio Grande do Norte, construída antes mesmo da chegada dos portugueses, manteve a sua posição como ponto de parada. Em 1933 era um distrito de Alquirais, já chamado de Eusébio, que então assumiu o nome de Eusébio de Queiroz. Em 1938, ele passou a se chamar apenas Eusébio, como nós já vimos. Já nos anos 80 do século XX, as indústrias foram instaladas nessa região, fato que incrementou a economia local e também acelerou o seu processo de emancipação como município, que vai se dar em 1987. Com o antigo prefeito Edson Sá. Nos dias de hoje, o município de Eusébio faz parte da região metropolitana de Fortaleza. Temos aqui a região metropolitana de Fortaleza e seus municípios que a compõem. Vamos falar então das características geográficas, né? Então, Eusébio faz parte da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é constituída de 26 estados, mais o Distrito Federal. São as 27 unidades federativas. Quando essa palavra aqui aparecer para você, unidades federativas, é o mesmo que estado. Entre esses estados está o Ceará. Temos também 5.570 municípios. Entre esses municípios está o município de Eusébio. Temos o adjetivo gentílico, como são chamadas aquelas pessoas que nascem no município de Eusébio. Eles são chamados de eusebiense ou eusebiano. Faz parte da região metropolitana de Fortaleza, né? Os municípios limítrofes. São municípios limítrofes. São aqueles municípios que ficam em volta ali do município de Eusébio, beleza? Temos aqui ao norte. Então, aqui na parte de cima, nós temos Fortaleza. Tá aqui, na parte de cima de Eusébio. Você faz
a roda dos ventos, coloca aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Então, ao leste e sul nós temos Aquiraz, a oeste, que é nessa parte aqui, nós temos também uma parte de Fortaleza e também Itaitinga. A distância até a capital Fortaleza, em média, de 4 quilômetros. A área total do município fica em torno de 78,818 quilômetros quadrados. A população, segundo foi aferido pelo censo de 2022, era de 74.170 habitantes, com uma estimativa de que ao final de 2025 o município tivesse 82,16 pessoas, com uma densidade demográfica aí de 2022 de quase 950 pessoas por quilômetros quadrados. Professor, o que é densidade demográfica? É quando nós pegamos essa quantidade de pessoas que foi aferido segundo o censo de 2022 e dividimos pelo tamanho da área do município. Então nós temos quase que 950 pessoas vivendo por quilômetros quadrados. O clima é o clima tropical, né? A altitude em relação ao nível do mar, 28 metros, devido à proximidade aí com o litoral. O fuso horário é o fuso horário de Brasília. Quando falamos dos aspectos políticos, nós temos um município, galera, ele é bipartite, diferente da República Federativa do Brasil e dos estados e do Distrito Federal, a qual são tripartite, ou seja, tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Nos municípios, nós só temos apenas o poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo é exercido pela Prefeitura Municipal de Eusébio. O poder executivo ele tem uma função que é o quê? Fazer o governo local, governar a cidade. Temos aí como chefe do poder executivo José Arimateia Lima Barros Júnior, né? Que é o prefeito e chefe do poder executivo do município de Eusébio. Temos o outro poder, que é o poder legislativo, que é exercido pela Câmara Municipal de Eusébio. Diferente do poder executivo, o poder legislativo ele tem 2 funções. A primeira é o quê? Criar as leis locais, e segundo é fiscalizar o poder executivo, tá, galera? O poder legislativo é composto por 15 vereadores, os respectivos vereadores. Não precisa se preocupar em decorar os nomes desses vereadores, porque não pode cobrar nome de pessoas em concurso público, para não ferir o princípio da impessoalidade que está na Constituição Federal, beleza? Não se pode beneficiar o nome de agentes políticos em qualquer trâmite de concurso público, beleza? A economia, galera, quando nós falamos dos aspectos socioeconômicos, a economia local ela é baseada em vários segmentos, como o turismo, empreendimentos imobiliários, empresas de prestação de serviços e indústrias diversas, né, com destaque aí para a indústria alimentícia. Também temos o extrativismo vegetal, destaca-se a fabricação de carvão vegetal e a extração de madeira de madeiras diversas para lenha e também para a construção de cerca. O artesanato de redes, labirintos e bordado também é um fator gerador de renda. Na área de mineração existe a extração do diabásio, né, para a obtenção de brita para a construção civil. Já a extração de argila e atômito, né, para a fabricação de tijolos. Temos a pesca industrial, que é mais presente ao longo da costa marítima. Então, galera, o nosso setor mais importante aqui é o setor secundário. Vai estar baseado aí na indústria, né, de bens de consumo e tecnologia, já que está chegando ao município também várias empresas de TI e inovação, beleza?
Quanto aos dados ainda da economia, os trabalhadores formais, aqueles que trabalham com registro em carteira, eles ganham em média aí 2,2 salários mínimos, né? Quase 2,5 salários. As pessoas que estão ocupadas em postos de trabalhos formais representam aí 56.433 pessoas, né? Muita pessoa empregada. Mas tem uma população aí, ó, 40,7% da população vive com apenas meio salário mínimo. Essas pessoas vivem de pequenos bicos, né, na informalidade, de benefícios sociais, tanto do governo federal, estadual e também do municipal. A renda per capita, né, o PIB per capita é de 65 mil, vamos arredondar, né? O PIB per capita, segundo foi constatado em 2021, é de pouco mais de 65 mil, que não corresponde à realidade, já que as pessoas ganham, em média, 2,2 salários mínimos e tem uma parcela da população, mais de um terço, que vivem de informalidades, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, também chamado de IDHM, ele é considerado alto, tá? Toda vez que o IDH for acima de 700, ele é alto, beleza? Vamos então falar dos dados relacionados à educação. Então, foi conforme o censo de 2022, 99,34% das crianças e adolescentes, né, de 6 a 14 anos de idade estavam na escola, né, que é a taxa de escolarização. Temos aqui os índices de educação, desenvolvimento da educação básica nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, eles tiraram uma nota excelente, né, 7,2, enquanto os alunos dos anos finais, do 6º ao 9º ano, 5,8. As matrículas no ensino fundamental, 12.377 matrículas. E as matrículas do ensino médio, 3.615. Os docentes do ensino fundamental, 675 professores lotados em 49 escolas de ensino fundamental. Já os de ensino médio, 210 professores lotados em 8 escolas de nível médio, beleza? Quanto aos dados da saúde, nós temos aqui as taxas de mortalidade infantil, que estão dentro do nível recomendado aí pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Por cada 1.000 nascidos vivos, 8,37 óbitos. As internações também estão dentro do recomendado, 3,7 internações por cada 100.000 habitantes. Quando nós falamos da hidrografia, né, sobre águas, no município temos aqui os recursos hídricos, né? Os principais fontes d'água fazem parte das bacias dos rios Cocó e Pacoti, sendo a principal fonte o rio Coaçu. Existem ainda diversas lagoas naturais, sendo as mais conhecidas as lagoas do Parnamirim e dos Pássaros. Temos aqui as imagens do rio Pacoti, dos demais rios, beleza? Quando nós falamos do território, nós já vimos o tamanho da extensão territorial do município, faz parte da hierarquia urbana metrópole 1C, né? Faz parte da região metropolitana Fortaleza. A região de influência é o arranjo populacional de Fortaleza Metrópole. A região intermediária é a região de Fortaleza. A região imediata é a região de Fortaleza. A mesorregião é a metropolitana de Fortaleza e a microrregião também é a microrregião de Fortaleza. Como assim, professor? Então, são camadas, né? Nós temos primeiro a mesorregião, né? Essa aqui. Dentro dessa mesorregião nós temos a região imediata, intermediária. Dentro da região intermediária nós temos a região imediata e nós temos a microrregião. E aí cada uma delas tem uma sede, sendo a cidade mais importante em desenvolvimento tecnológico, infraestrutura e assim sucessivamente. Então essa cidade
a mais importante é a própria capital, Fortaleza, que vai estar inserido em todas essas camadas, desde a região intermediária, imediata, mesorregião e também a microrregião. São todas as cidades de Fortaleza. Cuidado na hora da prova, beleza? Quanto aos dados do meio ambiente, nós temos aqui a área urbanizada, que corresponde a 27,72 km², o esgotamento sanitário por rede geral, pluvial ou fossa ligada à rede, 34,27%. A arborização das vias públicas, 42,7%. A urbanização, aquela parte com asfalto, tudo representa 1,1%. Asfalto, boca de lobo, calçamento e assim sucessivamente. Meio-fio. A população exposta ao risco, né? Ou seja, aquelas pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade e rua, vivendo à base da margem de pobreza, os dados foram omitidos. O bioma predominante é a Caatinga, né? Bioma predominante, nós temos aqui o mapa do clima e temos também aqui o mapa dos biomas. Então, olha que a Caatinga é o que predomina. Nós temos também uma vegetação típica de tabuleiro, com espécies próprias da Caatinga, mata serrana, e próximo ao litoral, né, encontra-se também vegetação de mangue, né, aquela vegetação úmida que fica ali, os mangues, beleza? Quanto aos símbolos do município, nós temos aí, primeiramente, a bandeira de Eusébio, nós temos o hino. Eu recomendo que você depois dê uma pesquisada sobre o hino. Às vezes a banca examinadora cobra quem são os autores, o que diz o hino, beleza? E temos o brasão de armas do município de Eusébio, né? Vai estar presente em todos os timbrados da administração pública de Eusébio, beleza? Se você chegou até aqui, eu quero agradecer mais uma vez e convidá-lo a estar se inscrevendo no canal. E se você chegou ao final do vídeo, deixa aí, professor, vou passar nesse concurso e me tornar um servidor efetivo da Prefeitura de Eusébio, beleza? Me segue lá no Instagram, nesse endereço aqui, prof_Chagas Souza 1978. Manda uma solicitação de amizade lá no Facebook, beleza? Para você continuar acompanhando aí tudo que está acontecendo nos concursos públicos e as nossas próximas aulas. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!